Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos seus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus.
adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Santificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegou a hora da gente mandar abraços. A gente não pode dar abraços, a gente manda abraços, mas a gente não fica sem abraçar. Vou dar um abração para o meu pai que está assistindo. Hoje eles estão lá em Niterói. A gente já sente falta já. A Graça está com a gente também. Marcele Borges, Gilson Ribeiro, Edileuza, Tânia Santos, Isabor Brulon, Alexandre Medeiros, Marta Mendonça, João Holanda, só gente boa, só gente... Sabrina Sodré, lá da Bahia, minha prima. Vamos ver quem mais, a Kylie Carvalho, Lourdes Gonçalves, Paula Fernandes, Marcelo Barsi, mandar um abração para todo mundo que é Barsi, é gente boa, todos os Barsis são gente boa. Minha tia Helenita também, tia vizinha, e a Poli Muse, Lucas Braga também, quanto tempo, Graça, Bruno Guimarães, e Vânia Guida. É isso. Pronto. Mandar um beijão também pro pessoal que estiver na sala de vídeo. Mandar um beijão para Priscila, Ciro, toda a família também. Bruno Guimarães, já falei. Bruno Guimarães. Mandar um beijão para todos vocês aí. Bom, vamos aproveitar que a gente está nessa conexão e vamos orar. Há um Deus santo, maravilhoso e poderoso que deseja nos visitar. A gente ora, a gente está pedindo algo a Deus e a gente também recebe uma presença que comunica ao nosso coração que Deus está ouvindo, está recebendo e está desejoso de atender. A Daniela está me lembrando aqui da Ana Carolina Martins, que deve estar na sala de vídeo dela, mandar um beijão, tá bom? De vez em quando está pela sala de vídeo também a Daniela, a Sani Ramos, eu sempre esqueço de dizer o nome dela, às vezes eu checo depois a sala de vídeo dela lá e eu vejo algumas pessoas. Bom, vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, oramos a Ti para que o Senhor nos conceda mais fé. Queremos crer mais. Às vezes a gente coloca em dúvida, às vezes a gente se sente confuso diante das circunstâncias. Nós apresentamos aqui diante de Ti o nosso coração limitado, que às vezes questiona porque desconhece ou se distancia do caminho da fé. Que o Senhor se revele à nossa vida hoje, trazendo mais fé ao nosso coração, alimentando-nos de uma porção de fé que possa acrescentar ao nosso coração aquilo em que já cremos. Cremos em Ti, mas queremos crer mais. Diante das dificuldades que estamos atravessando, queremos crer mais. Nós oramos a Ti, clamando pela ação poderosa do Espírito Santo sobre o coração de tanta gente que está sofrida nesse momento difícil. Gente que perdeu pessoas próximas, queridas, que está de luto. Que o Espírito Santo possa trazer uma visitação consoladora a esses corações. Nós te pedimos a bênção do Senhor sobre as famílias aqui representadas.
nesse tempo de distanciamento social, não falte aproximação dos da casa, que a gente não se veja distante dos nossos, em conflito, em confusão, mas que reine a paz do Senhor sobre nossos lares, sobre as nossas casas. Clamamos que o Senhor derrame sobre os lares amor, cada vez mais amor, e a tua unção, Pai, sobre cada lar. Abençoa para que possamos servir uns aos outros dentro da nossa casa e o Senhor se faça presente. Senhor, que a gente possa aprender mais nessa noite, que o Senhor nos ensine, nos ajude, nos fortaleça, nos direcione. Aproveitamos para orar por todos aqueles que estão lutando aí com dificuldades financeiras, que a gente possa se ajudar, que a gente possa ter criatividade, que a gente possa ter força. Abençoa nosso país, que hajam oportunidades sendo criadas para esse momento, para que a gente ultrapasse esse tempo difícil. Oramos pelas questões emocionais que muitas vezes nos prendem, nos fazem sofrer, nos deixam angustiados. Que em nome de Jesus possamos ver o Espírito Santo atuando sobre nossas emoções e assim todas elas glorifiquem ao nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Olha, a Daniela está dizendo aqui, não é, que a Ana é uma doçura que ela conhece desde a barriga da mãe. Muito bom. É a sobrinha da Silvia. Leia e Querondes, eu não sei se é o Querondes ou se é a Leia que está aí, mas mandar um beijão para esse casal abençoado. Eu vi também aí que está o Denner, mandar um grande abraço aí para o Teixeira, bênção de Deus na nossa vida, tem sido bênção aí na vida da nossa família também. Amém? Eu tenho uma mensagem hoje para falar ao teu coração. Espero que você seja tocado pela presença do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem, eu estou dando um título: Coração Alegre, Belo Sorriso. Todos nós queremos ter um sorriso nos nossos lábios, né? Nós queremos ter um coração alegre. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. E o texto que eu separei aqui é o texto de Provérbios, capítulo 15. Eu vou ler o verso 13 aqui. Tá vendo? Eu desconfiava que não era Leia. Eu sabia que era o Querondes. Abração aí para esse queridão aí. Gente, não tá vendo muita coisa no Face, hein? Quero ver foto de vocês, como é que vocês estão. Deus continue abençoando aí. Muito obrigado aí pela passagem de vocês aqui nessa conexão. Muito bom, boas lembranças. Boas lembranças. Provérbios capítulo 15, verso 13. Eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, talvez seja um pouco diferente aí, mas é bem esclarecedor a versão, né, da mensagem para esse texto. Diz assim o texto: o coração alegre traz um belo sorriso ao rosto, mas quando o coração está triste, o dia custa a passar. Pai, abençoa-nos através da tua santa palavra. Nós não temos condições de comunicá-la sem que o teu Espírito Santo toque os corações. Da nossa parte, o coração está aberto para receber a porção que o Senhor deseja derramar sobre a nossa vida. Que essa porção ela produza em nós o resultado para o qual ela está sendo semeada no nosso coração. Queremos nessa semeadura e cremos na colheita dela. E o que desejamos é ser edificados por Ti. Traga-nos a revelação, que o Senhor possa dizer aquilo que precisamos ouvir, que nós recebamos aquilo que precisamos com o coração desejoso de colocar em prática. Que tudo aquilo que falarmos possa ser útil para o nosso crescimento, para a Tua bênção na nossa vida.
Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, Teixeira. Paz do Senhor para você, para Beatriz, para o bebê que está vindo aí, para todos aí da casa de vocês. Deus abençoe muito. Bom, a gente não pode inverter a ordem. Às vezes a gente força um sorriso, mas o coração está triste. Se você forçar o sorriso, isso não vai trazer um coração alegre para você. Você não vai ficar com um coração alegre porque está tentando sorrir. Porém, quando o teu coração está alegre, o sorriso ele aparece. Então, a proposta aqui é que a gente perceba que é no nosso interior que a luta é travada. É no nosso interior que a gente produz o resultado que vai ter como desdobramento um sorriso no rosto. Então, o que acontece? Eu trabalho no meu interior, e é para isso que a gente promove aqui a terapia de Cristo, para que a gente procure na pessoa do Espírito Santo alguém que vá agir nas nossas emoções para que o nosso coração fique alegre. Então, não se preocupe com o seu sorriso, se preocupe com o seu coração, porque quando você se preocupa com o seu coração, quando o Espírito Santo ele nos trata, ele deixa nosso coração alegre. A ação do Espírito não é para entristecer nosso coração. A ação do Espírito é para tornar o nosso coração alegre, e isso, o resultado disso, natural, espontâneo, direto, objetivo, é que a gente passe a ter um coração alegre. Bom, a chave é o coração. Então a gente faz muita coisa, a gente chega até a se maquiar para parecer melhor. A gente olha para o nosso rosto, para o nosso semblante, e às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está abatido, às vezes a gente está entristecido, e a gente faz alguma coisa para tentar melhorar. Porém, quem melhor trata do nosso sorriso é o nosso coração. Se ele estiver alegre, tudo bem. Se o nosso coração não estiver alegre, se ele estiver triste, segundo a versão aqui da Bíblia, a mensagem, o dia custa a passar. Você já viveu a experiência de um dia custar a passar? Tem dias que os minutos parecem horas, porque o tempo não passa, há um peso. Não é? O dia se torna moroso, a coisa demora a acontecer. E tem dias, né, quando o nosso coração está alegre, tem dia que a coisa está tão boa que passa rápido, quando você vê o tempo já passou. Né? Quando você vê o tempo já passou. E eu queria falar um pouco sobre isso. O que a gente pode fazer, o que a gente pode refletir sobre práticas que possam tornar o nosso coração alegre, chaves, alguma coisa que a gente possa dizer que nos ajude. Se a Bíblia está dizendo que um coração alegre é a chave para a gente ter um sorriso, e se eu quero ter um sorriso nos lábios, se eu quero expressar um sorriso verdadeiro, então vamos lá, vamos tratar do nosso coração. Aproveitar e mandar um beijão aí para o Marcelo Coyote. Marcelo, todo dia eu olho para a grama aqui do sítio, eu fico imaginando a gente fazendo uma roda de capoeira aqui. Eu vou ter que treinar um pouco, né, me esticar, para ver se pelo menos eu me junto ali, participo de alguma maneira, mas todo dia eu tenho pensado nisso. Mandar um beijão aí para o Marcelo e também para a Simone, para a esposa, que é prima da Daniela, então eu já assumi o casal como meu primo também. Eu não perco a oportunidade. Se é prima da Daniela, é meu primo também. Mandar um beijão também aí para Vanessa Jacomel. Gente, vocês que chegaram agora, nós vamos falar sobre o coração. Coisas que a gente pode fazer para tornar o nosso coração alegre, porque afinal o nosso texto diz que um coração alegre traz um belo sorriso no rosto. Não é? Que o Espírito Santo possa promover no coração de cada um de vocês um coração alegre,
e com isso, com toda certeza, vocês terão um sorriso no rosto. Bom, uma regra que a gente precisa trazer para nós: nunca falar com desânimo. Nunca falar com desânimo. Tem dia que você está desanimado. Tem dia que talvez você não checa como é que está a tua disposição em relação às pessoas. Tem dias que são mais complicados, mas é preciso que a gente observe isso. Será que a gente está falando com desânimo? Você já deve ter vivido a experiência de estar numa loja e aí ser atendido por uma pessoa e a pessoa te atendeu com desânimo. Você gosta de ser atendido assim? Você se sente bem atendido quando alguém te atende com desânimo? Quando você está falando com uma pessoa e a observação dela é uma observação desanimada, que demonstra desinteresse, você gosta de falar com essa pessoa? E isso é uma coisa que é muito importante para nós. Sempre que eu falo sobre coisas que a gente deve fazer, a gente deve levar em consideração que são para nós. A gente não vai poder obrigar as pessoas a falarem com ânimo. Mas a começar de nós, a proposta da terapia de Cristo é essa, que comece da gente. A começar de nós, nós não queremos bancar os desanimados da paróquia. Então a gente quer se animar, falar com ânimo, até mesmo com a expectativa de contagiar. É contagiante uma pessoa animada, né? Uma pessoa animada é muito bom, né? E uma pessoa desanimada também é muito ruim. É incrível como é que uma pessoa desanimada, quando encosta, se aproxima da gente, é capaz de nos desanimar também. Viver o amor é o significado da vida. Se a gente não viver o amor, a vida perde o significado e a gente passa a simplesmente sobreviver. Então precisamos buscar ânimo no Espírito Santo para que a gente viva o amor. Eu não quero saber se vai haver uma resposta igual, mas eu não vou deixar de amar por causa disso. Eu não vou deixar de amar. Porque o que dá significado à minha vida, o que dá significado à tua vida, é amarmos. Então, a gente precisa procurar nunca falar desanimado. Se cobrar isso. Bom, será que eu estou passando isso com desânimo ou eu estou passando isso com alegria? É muito bonito quando a gente vê uma pessoa fazendo algo bem feito, porque a gente se sente animado a fazer. Aliás, nós nos sentimos inspirados a fazer o que fazemos porque a gente viu alguém que fazia. Eu me lembro quando eu era criança, uma das coisas que mais me marcava numa reunião, num encontro religioso, era quando o pastor dava a bênção apostólica. Eu não entendia o que estava acontecendo, era bem novinho, mas eu achava aquilo maravilhoso. Isso sempre foi apaixonante para mim. E aí a gente vai percorrendo um caminho para viver aquilo que a gente nos outros vê e contempla com admiração. Então é algo que a gente precisa procurar, ser inspirador e não falar com desânimo. Bom, existe algo que é muito difícil, mas que a gente precisa procurar fazer. É, quando tiver um problema, não reagir simplesmente emocionalmente. É preciso que a gente elabore a nossa maneira de lidar com as coisas e não pode seguir o ritmo das nossas emoções. Porque se a gente der vazão a tudo aquilo que a gente sente no momento de reagir, nem sempre, e na maior parte das vezes, melhor talvez dizer, não vai dar certo. Então a gente precisa saber que todas as nossas reações precisam ser elaboradas. E isso é uma coisa que a gente treina, não é uma coisa que a gente faz num passe de mágica, é algo que a gente se habilita a fazer fazendo. Com toda certeza, Marcelo, que é professor aí de arte marcial, vai dizer que uma pessoa começa a fazer capoeira, ou Muay Thai, ou qualquer arte marcial, ela começa toda dura, com dificuldade, parece que ela não assimila o que o professor está transmitindo e com o tempo, treinando, a pessoa vai ficando desenvolta naquela atividade. E a proposta aqui é que esse tempo conectados
seja para nós como um treino. Aqui só é o treino. A prática do que a gente está fazendo é fora da conexão. É na tua casa, é no teu local de trabalho, é na convivência com a tua parentela, com os teus familiares, enfim. É você com a vida. Aqui a gente só treina. A gente está se habilitando. Nós estamos transmitindo informações, interagindo com informações, né, comunitariamente, para que a gente, como comunidade, possa reagir segundo aquilo que a gente está treinando aqui. A gente treina para que na hora da situação real a gente coloque em prática aquilo que a gente está recebendo. Bom, muitas vezes a solução que a gente espera vir de fora está dentro de nós. E é preciso que a gente pacifique nosso coração, estabeleça um contato com Deus para que a gente encontre a solução. Marcelo está trazendo aí, acrescentando para a gente, né, que o crescimento é algo que é gradual. Essa desenvoltura a gente ganha treinando gradualmente. E aí, muitas vezes, a gente vai ter dificuldade de encontrar soluções porque vai esperar que venha de alguém. Muitas vezes a solução está dentro de nós. E ela está escondida e precisa ser achada. E a gente acha soluções dentro da gente quando a gente semeia, quando a gente cultiva a espiritualidade, quando a gente procura por Deus através da nossa oração, da nossa expressão devocional, do nosso tempo investido nisso, a gente vai encontrando fontes dentro de nós. A gente foi criado para ser criativo. Nunca aceite que criatividade é algo que faz parte da personalidade de alguns e não de outros. Todos nós fomos criados para sermos criativos. Então existem soluções que não existem. Elas vão nascer, elas vão partir de você. Existem coisas que não foram feitas. Pegando o gancho novamente na arte marcial, tem lutadores que eles criam golpes que não foram, que aí ganham até o nome. Né? No jiu-jitsu tem o gancho della riva, que foi algo que ele começou a fazer e outros começaram a fazer, aprendendo com ele. No judô tem o Ezequiel. Né? Alguém foi lá e fez algo que não tinha sido feito. E eu quero dizer para você que Deus escolheu você para que você fizesse coisas que ainda não foram feitas. E a tua criatividade vai gerar coisas novas que vão trazer soluções ainda não encontradas. Assim é que é gostoso viver. É se aplicando a esse caminho da criatividade, crendo que é para isso que a gente foi chamado. Muita gente reclama do que não foi criado, sem perceber que às vezes somos nós o ponto de partida para que coisas novas sejam feitas. Deus, ele faz coisas novas na nossa vida e ele desperta a nossa vida para que a gente faça coisas novas também. Às vezes num relacionamento, às vezes profissionalmente, enfim, a gente descobre algo que ainda não foi feito e passa a fazer, e a vida se torna muito melhor quando a gente age assim. As habilidades do coração, elas são treináveis. Eu não posso aceitar que eu sou de uma determinada forma. A gente não pode ser guiado pelas nossas convicções. A gente precisa, pelo contrário, duvidar daquilo que a gente sabe para que a gente cresça e aprenda mais. Tem muita gente que fica com o que tem. Bom, eu fico com o que eu tenho e é isso que eu sei e é assim que eu lido com a vida. Não, a gente pode aprender mais. A gente pode treinar aquilo que a gente não sabe fazer. Tem um dia que a gente teme fazer uma determinada coisa, mas aí, à medida que a gente vai aprendendo a fazer, a gente toma gosto por fazer aquilo e daqui a pouco a gente está fazendo com facilidade. Eu perdi aqui alguns comentários, deixa eu voltar para a gente ler. Bom, a Vanessa está perguntando, e quando achamos solução dentro de nós, mas temos medo de expor essa solução, o que fazer? Esse temor, Vanessa, é temporário. Ele faz parte. Eu começo tendo a resposta
sem querer expor, com medo de expor. Até que eu vou ganhando confiança e eu quero. Por exemplo, numa aula, quando a gente sabe muito o assunto, a gente sente muita vontade de participar. Quando a gente não sabe, quando a gente se sente inseguro, é o contrário, a gente não quer falar porque teme falar uma besteira, não é? Mas o que vai acontecendo? A gente vai ganhando confiança dia após dia. Por isso que é tão chato, né? As crianças longe, presencialmente, das aulas, porque essa interação é muito importante, não é? Infelizmente não dá para retornar, a gente não comunga da ideia de que deva haver um retorno, justamente porque a gente sabe que isso colocaria em perigo as nossas crianças, não é? Mas faz muita falta, porque ensinar não é só transmitir conteúdo, não. Essa interação ela é muito importante. E a Vanessa está falando algo que tem muito a ver também com o ambiente. Tem muito a ver com o ambiente, eu queria dizer isso, né? A gente precisa se associar com pessoas que nos deem a liberdade da gente falar. Tem ambientes em que eu não me sinto à vontade de falar. Tem ambientes em que eu sinto vontade de falar porque sei que vou ser ouvido e mesmo que discordem de mim, essa discordância ela será em amor. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente se associa, porque a gente às vezes está no lugar errado. O exemplo que eu sempre dou é, se você pega um jockey, não é? Um cara que monta cavalo e coloca ele para jogar basquete, ele não rende. Se você pega um cara que é um jogador de basquete que tem 2 metros, mais de 2 metros, e coloca ele para montar um cavalo, ele não consegue. Então tem que procurar, cada um tem que procurar a sua turma. Se você se sente bem aqui, então assista a conexão, participa, se envolva, ok. Se você não se sente bem, não é obrigatório que você se pressione a ficar. Não é? Então a gente precisa procurar um ambiente em que a gente se sinta motivado. Se você assiste essa live, essa transmissão, e de alguma maneira aquilo que é pregado aqui, aquilo que é dito, te motiva a ser um cristão melhor, a melhorar, a ser aperfeiçoado, fica. Se não, saia. A gente precisa ser muito criterioso com isso na nossa vida. Eu sempre digo isso, não é? Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu disse isso para Deus. Eu falei, olha, eu não tenho como saber se é a mulher da minha vida ou não, segundo o meu coração. Eu não tenho condição de saber quem é essa pessoa em profundidade. Mas eu vou fazer algo. Eu falei para Deus, se a minha vida for para frente, eu vou ficar com essa mulher, eu vou me casar com ela. E graças a Deus foi o que aconteceu. Eu medi, eu falei, gente, minha vida está andando para frente, então é com ela que eu quero casar. Agora, não tem como a gente viver sem experimentar. A vida precisa ser experimentada. E no momento em que a gente vai experimentando, a nossa confiança ela vai aumentando. Agora, a gente não pode viver sem medir isso. Se essa associação ela é motivadora ou se ela é desmotivadora. A Sara está falando, mandar um beijão para a Sara, está em Portugal. Exatamente, eu me sinto totalmente reprimida para falar. Não estou no meu grupo e não sei como recomeçar um novo grupo. É isso, a gente tem dificuldade às vezes em estar em determinados grupos e a gente, por vezes, acha que o problema está conosco. Às vezes é simplesmente porque não é o nosso grupo. E aí é aquela coisa, nada como a fé vivida em comunidade e com essa abertura. Não é? Sem legalismo, sem falsos moralismos, sem fundamentalismos, porque esses ismos é que destroem essa capacidade de a gente estar num ambiente em que a gente se sinta à vontade. Se a gente não se sente à vontade, o problema não é nosso. A gente tem que ter, eu sempre digo isso, não é? Crente chora também, tem problemas, sofre, e se a gente não está num ambiente em que a gente possa colocar para fora, isso é muito ruim, isso é terrível para nós. A gente já se reprime muito por causa dos ambientes em que por força da profissão, a gente não consegue, não é, ser quem a gente quer ser, por força daquilo que a gente se vê obrigado a ser. Agora, na fé não há como a gente viver num grupo em que a gente não se sinta
à vontade. Bom, tem sempre a chance da gente se associar sim e criar novas conexões. É só acreditar que assim como nós, muita gente também vive essa experiência negativa de não se sentir à vontade. Eu posso dizer que hoje eu me sinto à vontade, mas durante muito tempo na minha vida eu tive dificuldade de pregar porque ao pregar eu deveria dar uma resposta a um grupo que estava acima de mim. Hoje eu não tenho essa preocupação, não é por causa disso que eu vou me desconectar de ter responsabilidade ao pregar. Mas é preciso que a pessoa se sinta livre, não se sinta tolhida. Né? Marcelo está falando, é verdade, pastor, pois o ambiente nos deixa sendo bom, mas deixa mais à vontade a aprender e seguir junto. Para aprender, isso eu comentei outro dia, tem um vídeo maravilhoso do filósofo Gilles Deleuze, que ele fala, a aula é um pouco de emoção e um pouco de razão. Não dá para só jogar um conteúdo, tem que haver emoção na transmissão e quem recebe também precisa se emocionar no sentido de ter sensibilidade com o que está sendo transmitido para agregar. Então a gente tem que testar, Se a gente sente que não há fluência, a gente não pode preservar, dar continuidade na nossa vida. E aí um outro ponto que eu coloquei aqui também é a necessidade da gente reduzir ruídos. Eu creio que o amor, ele existe, mas pode estar escondido. Sabe o que às vezes esconde o amor, o verdadeiro amor, que segundo a Bíblia lança fora todo medo? É o ruído, é o barulho. Às vezes a gente está num ambiente, Marcelo, Sara, Vanessa, Bruno, Vânia. Às vezes a gente está num ambiente muito barulhento espiritualmente. Eu não estou falando de volume de som, eu estou falando de ruídos que nos impedem de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito, de fluir no amor. Então a gente tem que reduzir ruídos. Para reduzir ruídos, às vezes a gente precisa se afastar um pouco. Às vezes, para reduzir ruído, a gente precisa nos aproximar de alguém, de alguma coisa. Se a gente começa a ficar sensível, por exemplo, a quem está à nossa volta, a gente vai descobrir que existem pessoas que sentem incômodos muito parecidos com os nossos. Não é? Então, é muito disso. Não é? A gente tem uma preocupação de ser aceito, mas a gente não faz ideia, a gente não toma nota de quantas pessoas também não se sentem aceitas. Quando a gente se associa com essas pessoas, eu vivo hoje a experiência desse ministério, Terapia de Cristo, porque eu percebi ao longo da minha vida e ao longo do meu ministério que havia uma demanda. Gente que sofreu dentro de igreja, gente que se amargurou e se machucou em relacionamentos, gente que se decepcionou com pessoas. Então eu percebi que a proposta, não é, de falar sobre alguma coisa que trouxesse o espírito para o centro dessas dores seria pertinente. Porque se não houver uma pertinência, a gente fala e não há sentido naquilo que a gente está falando, não é? Pois, Sara está falando aqui, o barulho faz imensa confusão na minha cabeça, literalmente, a ponto que sinto a minha cabeça doer. Então, quando a gente identifica isso, já não dá para discernir nada dentro da confusão. Confusão é algo que traz tanta perturbação para a gente que a gente não pode decidir nada num ambiente que é confuso. Não é? Pessoas confusas trazem confusão para a vida da gente. Não é? Ambientes confusos agregam confusão à nossa caminhada e já fica difícil a gente tomar decisões na nossa vida. Bom, uma coisa que é muito pouco comum é a gente fortalecer a ideia de que a gente pode imaginar coisas e imaginar coisas boas. Eu sempre que falo disso, penso que todo mundo sabe o que é preocupação.
Se a gente sabe o que é preocupação, a gente também sabe o que é meditação. Meditação é quando você pega algo, por exemplo, da palavra de Deus, uma promessa, uma bênção de Deus, e você traz aquilo para o teu coração e você fica digerindo, ruminando aquilo, como se você estivesse chamando à existência algo que você ainda não está vivendo, mas que você crê que vai viver. Ah, isso é difícil, isso é romântico, isso é utópico. Pois é, mas preocupar eu sei. Se eu consigo me ocupar daquilo que não aconteceu ainda negativamente, por que eu não posso fazer o contrário, me ocupar do que não aconteceu, só que positivamente? Nós estamos falando aqui, não vamos perder de vista, nós estamos falando sobre coisas que podem tornar o nosso coração alegre e, como desdobramento de um coração alegre, ter um sorriso nos lábios. Se eu quero ter um coração alegre, eu preciso imaginar o meu coração alegre. A minha mente precisa me conduzir a pensar em situações de um coração alegre. Eu vou dar um exemplo aqui. Aniversário de filho. Esse ano, né, por causa da pandemia, é complicado. A gente tem criança pequena, quer fazer aniversário. Como é que a gente faz? Complicado, não é? A gente não quer que passe em branco, mas como é que a gente faz? Como é que a gente chama pessoas numa situação complicada como a que a gente está vivendo? E aí a gente pensa que, por que as pessoas comemoram o aniversário? Porque o aniversário ele é gostoso, não só o dia, o evento em si, mas você faz planos. Assim como o casamento, a festa do casamento, assim como o Marcelo vai fazer ano que vem lá, a graduação dos seus alunos. São coisas que a gente imagina, que a gente programa e que são bênçãos. Você quer ver? Planejar uma viagem. Olha que coisa boa. Tal, em setembro, em outubro, em dezembro eu vou viajar. E aí você começa a sonhar aquilo. Isso é muito bom. Bom, a Vanessa está dizendo aqui, eu não tenho dúvidas disso. Vive um ambiente familiar lotado de ruídos. A cabeça não aguenta de tanta confusão. Acredito que isso me impede muito de ter um pouco mais de intimidade com Deus. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Isso, era até aqui. Esses barulhos que a gente ouve, né, para isso, se a gente pensar num barulho real, físico, a gente tem recursos. A gente tem um fone de ouvido que pode resguardar os nossos ouvidos daquilo que a gente não quer ouvir. Assim como emocionalmente, a gente tem recursos dentro da gente que faz a gente ouvir e não reter. Quando, eu vou dar um exemplo aqui do amor, né? Quando você é apaixonado por uma pessoa, você está olhando para ela e está falando com ela, é tão especial aquele contato visual, físico, químico, biológico, né? Sensorial, extrasensorial, espiritual. Aquilo tudo é tão forte que você está tão envolvido que não consegue ouvir os ruídos. E aí é algo que eu também coloquei aqui para falar, né? Você ser engajado numa missão é algo que supre tanto, te preenche tanto, que não te deixa ouvir. Eu tenho vivido uma experiência muito interessante com todos vocês. Eu me sinto tão conectado ao que eu estou fazendo aqui com vocês, eu levo tão a sério que eu acordo e durmo pensando nisso. Eu não deixo de fazer o que precisa ser feito, mas na verdade eu reservo parte de mim para o que precisa ser feito e que não tenha nada a ver com isso, mas o melhor de mim, eu reservo para esse momento aqui. O que é que nós vamos cantar, sobre o que é que nós vamos falar, quais são as necessidades das pessoas. Eu converso com muitos de vocês ao longo do dia, eu penso em vocês, eu fico pensando na situação de cada um, o que a gente pode fazer, eu quero orar, eu quero me envolver, e isso vai diminuindo os ruídos, porque as pessoas estão falando muitas coisas. As pessoas estão falando sobre assuntos que eu não quero ouvir muitas vezes. Assuntos que não são importantes, não são relevantes, mas não é qualquer besteira que vai me envolver, porque eu estou tão apaixonado pelo que eu estou vivendo com vocês,
que eu não vou. Então eu acredito, Sara, que esse é o meu fone. As pessoas estão falando e eu só estou ouvindo o que está saindo no fone. E o que está saindo no fone é terapia de Cristo. Jesus está tratando das nossas emoções, Ele está fazendo. E aí de vez em quando a gente, oi, tudo bem e tal, mas estou ocupado. Estou ocupado. Aliás, tempo, disponibilidade é uma coisa relativa. Eu tenho tempo para algumas coisas, para outras eu não tenho. Se eu dispuser de 1 hora e uma pessoa quiser falar sobre 5 minutos de um assunto que não me interessa, mesmo eu tendo disponibilidade de 1 hora, eu não quero aqueles 5 minutos. Agora, quando se trata de um assunto que é do meu interesse, que é relevante, que é edificante para a minha vida, eu vou ter 1 hora e ainda eu vou conseguir 5 minutos de alguma outra atividade, eu vou suprimir para poder fazer aquilo. A gente sabe que para aquilo que nos interessa a gente sempre encontra tempo. Para aquilo que a gente não tem o mínimo interesse, é difícil, a gente não consegue nem, não é? A gente não consegue nem prestar atenção. A gente tem um envolvimento diferente de acordo com aquilo que toca o nosso coração. E sabedores de que um coração alegre é que vai dar um rosto, um semblante feliz, a gente vai tratar de se associar àquilo que vai trazer alegria para o nosso coração. Deixa eu ver aqui. Tem no YouTube músicas com frequências específicas. Eu, por exemplo, uso Studio Music, aumenta a concentração, dizem, mas ao menos não ouço os ruídos lá de fora. E aí, Bruno, você falou do assunto aí, é importante perceber isso, frequências. Eu estou sintonizado numa frequência que se chama terapia de Cristo. Tudo, filme, música, vivência, experiência, acontecimento, tudo aquilo que tiver na frequência terapia de Cristo, amor, Espírito Santo, ação de Deus, tratamento de emoções, eu pego essa frequência para mim. Eu estou sintonizado nessa frequência. Quando é uma frequência fora, eu só ouço barulho, não é? João está falando, o sorriso é contagiante. Repare num transporte público onde todo mundo normalmente está sério e alguém começa a rir, gargalhar. Isso contagia o vagão. É isso aí. A gente tem que ter fé para sorrir, João. Porque motivos para a gente não sorrir, nós temos muitos. E olha, vou falar algo muito sério aqui. Não há interesse em que a gente fique alegre. Só que a gente não pode se render a isso. Existem motivos que eu posso listar que me autorizam a não rir. Mas eu decido sobre qual rei eu vou me prostrar. O rei da tristeza, da infelicidade profunda, da negatividade, da distância de Deus, ou do rei que quer me ver sorrir apesar das circunstâncias, né? Um rei que me levanta, um rei que entregou seu filho para morrer na cruz por mim, para que eu tivesse vida em abundância, acesso a ele, e a promessa da palavra é, não é? Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então eu creio que quando uma pessoa começa a rir, quando uma pessoa expressa a felicidade que abunda seu coração, ela está fluindo rios de vida. Porque a felicidade expressada, manifesta, ela traz vida, assim como a tristeza, ela tem um ar de morte. Ela vai nos matando aos poucos, ela vai nos sufocando. Não é? E é preciso que a gente reconheça que a nossa fé, por isso que a gente precisa de ouvir a palavra e Deus nos visitar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Ele acrescenta a fé ao nosso coração, e eu tenho certeza que a fé é maior do que o medo. A gente tem medos, mas a gente também tem fé. E quando a gente se aplica na aquisição de fé, ela é suficiente para derrotar os nossos medos. Bom, eu precisava falar muito mais coisa, mas eu vou ficar por aqui. Gostei muito de estar com vocês. Com certeza, João, ser feliz é uma decisão diária, gostei muito, mas vamos orar, terminando. Quem sabe a gente continua
não é? Falando sobre esse coração alegre aí. Como é bom. Pai, alegra nosso coração. A gente não quer ficar triste, chorando pelos cantos, a gente não quer se fazer de vítima, a gente não quer ser pressionado por uma culpa que o Senhor não imputa a nós, mas que por vezes o nosso olhar distorcido capta. Ó Deus, que a gente possa estar sintonizado naquilo que vem do Senhor, naquilo que é vida para nós, naquilo que nos motiva, nos alegra, nos impulsionando a viver. Que a gente possa sorrir uns para os outros, que a gente contagie pessoas com o amor com o qual o Senhor tem nos amado, que a gente possa ver o amor que talvez esteja escondido, mas a gente crê que ele é presente na nossa vida. Que o Senhor possa revelar o teu amor, que a gente se sinta amado e que nesse se sentir amado a gente transborde amor sobre as pessoas, envolvendo-as com esse manto. Que a gente não se associe à tristeza, mas que a gente leve a alegria e possa atrair, cooptar alegria para a gente também. Que a gente que sejamos uma comunidade alegre, não numa alegria boba, vazia, ingênua, mas na força do Espírito Santo na nossa vida. Que a fé possa vencer o medo, que o amor ele possa vencer a indiferença, que aonde nós chegarmos sejamos embaixadores da alegria do Senhor, que a nossa força é. Nós assim oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado aí pela sua conexão. Me desculpa, passamos alguns minutinhos aqui das 9, mas fiquei muito alegre. Estou saindo dessa conexão muito alegre, que Deus continue conectado a você aí e você continue conectado à alegria. Só essa transmissão que termina, mas a bênção do Senhor, ela continua sobre a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente tem mais do Espírito Santo para alegrar nosso coração e trazer essa consequência feliz de sorrirmos e nos alegrarmos juntos no Senhor. Um beijão.